Agora, começando oficialmente aqui, eu quero muito agradecer a presença de vocês. Quantas e quantas pessoas já estão aqui nos assistindo pelo YouTube, quantas pessoas estão aqui também nos assistindo pelo Instagram. É um prazer. Primeiro, agradecer vocês de estarem, neste momento, nos dando essa oportunidade de dividir o nosso conhecimento com vocês. Segundo, parabenizar vocês por estarem se interessando em querer melhorar, aperfeiçoar, aprender. Eu vejo, professor, muitos e muitos candidatos, muitos políticos que acham que sabem tudo. O tempo que eu fui política, não é? O tempo que eu fui política era uma arrogância, como se já soubessem tudo, já tivessem nascido sabendo, né? E eu, gente, eu era sedenta por conhecimento. Eu queria estar o tempo inteiro lendo os projetos, lendo as leis, e isso me fez diferente na Câmara durante os 16 anos que eu fui vereadora. Por isso eu quero parabenizar vocês por estarem aqui tentando aprender um pouquinho. E a gente vai dar o nosso melhor aqui para ajudar vocês. Até para contar um pouco, nós nos conhecemos, né, pelas redes sociais. Não é isso, professor Gilson? E a gente começou essa parceria aqui, por quê? Porque o que nós fazemos converge. Não adianta você se comunicar bem, você saber falar, você saber convencer o outro se você estiver fora da lei. E não adianta você saber a lei, saber tudo direitinho, o que pode postar, quando pode postar, mas se você não souber comunicar, se você não souber encantar o eleitor. Por isso que a gente resolveu fazer essa parceria. Não é isso, professor? Exatamente. Essa que é a ideia, né? Então, a gente está começando, né, a live oficialmente. Eu queria também agradecer inicialmente a professora Silvana Rezende, né? Foi a vereadora mais votada de Ribeirão Preto, uma cidade de 700 mil habitantes. E para ser a vereadora mais votada da cidade é porque ela se comunica muito bem, né? Isso aí é induvidosamente, né? Ela se comunica muito bem. Então, como ela disse, o nosso trabalho é complementar. Por exemplo, eu faço um curso na área jurídica de direito eleitoral e ciência política. Está dando um eco aqui. Tem que, eu acho que... Você pode tirar o eco. Sim, aí. O seu microfone foi silenciado. Pode continuar. Tá ótimo. Mas aí consegue ouvir aí? Consegue, consegue, né? Pelo Instagram, tranquilo. Então, o nosso trabalho é complementar. Eu tenho um curso, que é o curso mais completo do Brasil em Direito Eleitoral e Ciência Política. Sou autor de um livro, né, de Direito Eleitoral, que foi lançado na Universidade de Coimbra, e hoje eu até recebi a grata satisfação, né, hoje não, ontem, que o meu livro está concorrendo entre os melhores livros técnicos de todas as áreas do Brasil no ano de 2023. Aí tá até o concurso já foi selecionado entre os 3 melhores, está tendo uma votação até para ver qual vai ser a melhor obra técnica de 2023. E o meu livro foi nessa área que eu sempre atuei: advogado eleitoralista, professor de direito eleitoral, cientista político e procurador também. Sou procurador de carreira, né, concursado, e também entendo um pouco de administração pública, dessas questões que são impeditivas, né, em anos eleitorais. E eu sinto que, por exemplo, os pré-candidatos, né, a gente está conversando, né, Silvana, eles têm muito medo de falar, né, principalmente nesse período agora que ainda não está na campanha. E o TSE libera os pré-candidatos a falarem algumas coisas e outras não, juridicamente falando, a jurisprudência do TSE, jurisprudência da Justiça Eleitoral. E, no caso, o que eu sinto, e isso é um medo muito grande das pessoas falarem e incorrerem em algum delito, alguma ilicitude eleitoral,
e ficarem inelegíveis. Isso pode acontecer por um mero esbarrão. Às vezes, uma pequena fala da pessoa, que o adversário dele grava e lá na frente impugna a candidatura, tirou a pessoa da concorrência eleitoral e a pessoa pode ficar, inclusive, inelegível e por 8 anos, ainda depois de quando sair a sentença de inelegibilidade, isso aí prejudicar completamente a carreira política do pretenso vereador ou prefeito. E também um erro muito comum jurídico é dos prefeitos candidatos à reeleição, que muitos querem juntar tudo para gastar no ano eleitoral. Isso aí a legislação proíbe, porque é uma forma de propaganda institucional abusiva. Então tem a questão do abuso de poder econômico e político, tem a questão da antecipação de campanha, que é proibida, e tem a questão da captação ilícita de sufrágio. Por exemplo, brinde é proibido. A pessoa dá um brinde, eu vou dar um chaveiro em troca ali de voto. Ou mesmo Professor, em troca de voto, um chaveiro com meu nome. Professor... Porque antigamente podia, hoje já não pode mais. Sim. Então, muita gente ainda, o que a Silvana até começou falando, vou deixar ela falar também, ela falou que o pessoal acha que sabe tudo, principalmente aqueles mais antigos, eu estou com 50 anos de política. Antigamente podia dar chaveiro, podia dar um monte de coisa, podia dar brinde. Hoje já não pode mais, teve uma alteração eleitoral. Então, essa atualização é sempre muito importante no direito, e também não adianta nada a pessoa se atualizar no direito e não ter o poder da fala, que é o caso aí que a Silvana vai falar um pouquinho, né, Silvana? Olha bem, gente, olha quanta coisa ele falou. Acredito que terão que ser muitas lives, professor, porque são muitas dúvidas, né? Nas duas áreas, muitas dúvidas. Mas, gente, nós vamos abrir depois um espaço para perguntas, para que vocês possam perguntar. É claro que não vai dar para a gente atender tudo, porque seriam horas e horas e horas, mas aquelas que chegarem primeiro, as mais prementes, com certeza serão respondidas. E o que não for respondido aqui, a gente vai tentar responder depois no grupo, tá? É muito importante que, se tiver alguém entrando aqui agora no YouTube e não tiver fazendo parte do nosso grupo do WhatsApp, é legal que entre, porque lá as pessoas também depois poderão estar falando conosco, tá? Eu peço ao Gabriel que coloque o link do grupo do WhatsApp, porque aí as pessoas também já poderão entrar. É só olhar nos comentários, pessoal, e aí vocês vão ter esse link também, ok? Então, o que o professor Gilson disse é muito importante para vocês terem muita atenção nesse momento, porque, gente, o que eu percebo? Muitas pessoas, professor, com medo do que falar, com medo do que fazer, não começam a pré-campanha. E digo mais uma, vou balançar vocês, quem não começou já está correndo risco. Correndo risco de não conseguir entrar. Por quê? Quem já está lá, está fazendo campanha há no mínimo 4 anos. Quem se elegeu na última. Quem se elegeu na penúltima está há 8 anos, quem se elegeu na antepenúltima está há 12 anos. Então, minha gente, é importante para os novos candidatos, o mais rapidamente possível, saber o que falar. E aí, eu quero colocar para vocês o seguinte, antes que eu comece aqui, quem de vocês, ou vocês estão na primeira, quem que vai ser candidato pela primeira vez? Coloca para mim, quem é primeira vez, coloca 1, quem é candidato pela segunda, coloca 2, só para a gente ficar olhando aqui, vendo nos comentários como é que tá, qual que é a experiência de vocês com relação à campanha eleitoral. Por favor, podem colocar para a gente. Só para a gente assistir aqui e ver o que vocês estão falando. Olha, a maioria, 1, 2, 1, 2. Gente que já tentou, que já tem um pouco da experiência. E, com certeza, os que tentaram e não conseguiram se eleger, e até aqueles que se elegeram, na maioria das vezes, minha gente, chega
no dia da eleição e começo a olhar os votos e falo assim, como que tem só isso? Mas como? Era tanta gente me cumprimentando e falando para mim, pode deixar, conta comigo, pode deixar, conta comigo. Então, muitas vezes é uma decepção absurda, porque as pessoas esperam, mas acontece que o povo também, né, eles falam dos políticos, os políticos enganam o povo, e o povo engana também, gente. Então, nós temos sim que, na comunicação, interpretar o que o outro fala, o que o eleitor fala, para que a gente vá para o dia da eleição mais seguro. Nunca saberemos exatamente o que vai acontecer, o que vai sair das urnas, mas pelo menos a gente não vai com deslumbramento, né? Ou a gente vai firme. Fiz tantos contatos, consegui abordar tantas pessoas, tenho hoje tantos contatos aqui nas minhas redes sociais, para a gente ter uma noção do que fazer. Então, olha bem, tem gente aqui que já participou de 4 eleições, olha bem, já tem experiência, que é o Vinícius. Outro dia a gente estava conversando, né, Vinícius? Até tem o mesmo sobrenome meu e também é de Minas Gerais, tá vendo? Então vai ver até que é parente, como a gente já falou, né? Professor também é de Minas, mas mora no Rio hoje. Eu sou de Minas, moro em São Paulo hoje. Minas Gerais que está exportando, né, professor? É verdade, Minas Gerais é sempre despontando. E com relação às perguntas, tinham pré-perguntas, né, que foram feitas Tinham sim. Eu só queria antes de entrar nessas perguntas, professor, falar um pouquinho da comunicação para depois você continuar falando da sua questão. Podemos fazer isso? Tá? Eu acho que é interessante isso. O professor falou da experiência dele, falou inclusive do livro, né, que ele lançou, que está hoje sendo cotado como um dos melhores, né, para ganhar um prêmio. Parabéns, professor. E eu quero colocar um pouquinho para vocês da minha experiência. Eu sou jornalista de formação, trabalhei muitos anos como repórter e como apresentadora, e um belo dia, minha gente, cansada de falar, de reportar os problemas da população, eu percebi que eu era muito limitada, né, nos poderes ali, como imprensa, para tentar fazer alguma coisa. Eu resolvi abrir mão da minha carreira política, carreira profissional, para vocês terem ideia. Eu trabalhava, na época, numa afiliada da Rede Globo, era apresentadora, eu estava num cargo que era o mais importante no nível de jornalismo que aparece, né, para as pessoas, que era a apresentadora do jornal. E eu sabia que se eu deixasse ganhando ou perdendo, eu não poderia voltar para seguir essa carreira. Mas eu tinha o quê? Eu tinha uma vontade, eu tinha uma missão, eu sabia exatamente o que eu queria, e aí eu resolvi abrir mão do meu emprego e fui para a galera, fui para a rua pedir voto. Quando eu fui, gente, não tinha rede social. Então, era sola de sapato mesmo. Sabe o que eu falo, professor? Que era o 5S. S de sola de sapato. S de suor. S de santinho. S de Silvana. Era isso, tá? Então, o que eu fazia? Trabalhava, e aí, na minha primeira eleição, mesmo sendo... Porque eu não tinha família em Ribeirão Preto, eu não tinha ninguém aqui. Eu fui, as pessoas falaram assim, essa é uma forasteira, essa não é daqui. Como é que eu vou confiar nessa pessoa? Eu tinha apenas 4 anos de cidade, eu não conhecia, as pessoas votavam em quem era daqui. E eu consegui ser a mulher mais votada até então da história da cidade. E aí vocês podem falar o seguinte, mas acontece que é porque ela era jornalista, porque ela aparecia. Hoje, qualquer um pode aparecer na rede social e ter, inclusive, muito mais penetração do que alguém que está em televisão. Então, isso iguala todo mundo. Só que tem uma coisa que eu estava falando com o professor hoje, que o mais difícil na política é você ganhar a primeira eleição e se manter. Muitas pessoas, vocês devem conhecer, que são pessoas de um mandato só, porque não conseguem fazer um bom trabalho. O que aconteceu? Eu fui aumentando a minha votação. E eu consegui depois ser a terceira mais votada no geral, ter a segunda mais votada no geral e ser a primeira mais votada no geral.
As pessoas não reconheciam mais a Silvana como aquela pessoa jornalista, mas eles reconheciam como a vereadora atuante. Então, esse é o desafio, de permanecer sem se desgastar, porque sempre a gente vai se desgastar, principalmente quando fala não. E eu falava muitos nãos. E o que eu percebo, minha gente? O que me ajudou foi a minha comunicação. Então, eu quero que vocês peguem aí caneta e papel, só para escrever algumas coisas aqui, para vocês já começarem a pensar nos próximos dias. Primeira coisa que eu tinha, como eu já coloquei para vocês aqui, eu sabia qual era a minha missão. Eu tinha isso na minha cabeça. Eu sabia qual era o meu objetivo, qual era a minha bandeira. Então, eu conversava muito tranquilamente com as pessoas quando falavam para mim: por que você vai querer ser candidata? Como assim? Como é que você vai entrar nesse mundo sujo? Você está louca? Você está largando o teu emprego para ter dor de cabeça, para ter encheção de saco? E eu conseguia, como eu sabia qual era a minha bandeira, falar com o coração com essas pessoas. Então, a primeira pergunta é essa. Você tem a sua bandeira? Por que você está sendo candidato? Por que você quer se eleger? Para que você quer se eleger? Isso, gente, é fundamental. Essas são perguntas fundamentais que eu quero que vocês escrevam para que vocês respondam a essas perguntas. Porque são essas respostas que vão dar firmeza para vocês. Na hora que tiver uma dificuldade, você vai lembrar: mas caramba, olha o meu objetivo. Olha qual é a minha missão. E isso faz com que você não desanime. Então, a primeira coisa que foi muito importante para mim e que eu tinha era o quê? A minha bandeira e saber exatamente onde eu queria chegar. Primeira coisa. Anotaram as perguntas? Anotaram isso? Entenderam esse primeiro ponto? Entenderam quem está no Insta também? Por que eu queria ser política? Para que eu queria ser política? Qual era a minha bandeira? O que eu ia lutar dentro da minha cidade? Tá, primeiro ponto. O segundo ponto, gente, é saber até onde eu iria. Todos nós sabemos das propostas indecentes que aparecem na política. Todos nós sabemos dos convites indecentes que aparecem na política. E eu precisava saber exatamente qual era a minha capacidade de falar não, mesmo correndo o risco de não ganhar, mesmo correndo o risco de ter um eleitor que não gostasse de mim. Aonde eu iria? Eu ia ser transigente ou intransigente? O que eu iria aceitar? Porque os convites são tentadores. Até onde a minha consciência ficava tranquila? Então, segunda pergunta para você. O que eu estou disposto a fazer? Eu estou disposto, quando tiver um convite de alguém me oferecendo tal e tal facilidade, mas aquela pessoa, aquele partido, ele não combina com a minha consciência. Eu vou aceitar assim mesmo? Por causa do dinheiro e por causa do voto? Ou eu vou falar não e vou arrumar uma forma de realmente minimizar aquela falta daquele apoio, mas eu vou correr atrás do povo e o povo vai saber que eu fui correto. Então, a segunda coisa é até onde eu vou? Até onde eu tenho capacidade para falar não? Segunda coisa. Terceira coisa, minha gente, que é muito importante, é saber o seguinte, eu me perguntar até onde eu tenho resiliência. Uma campanha política, meu povo, eu digo que não há nada igual, não tem nenhuma experiência igual. O que é resiliência? Resiliência é, imagine um papel, tá? Eu faço isso com papel. Eu vou abrir o papel outra vez, só que ele vai ficar cheio de marcas, ok? Ele até vai voltar ao que ele era, mas bastante marcas. Agora, se eu pego, por exemplo, uma bola de borracha, eu vou apertar. Ela vai ficar comprimida, mas logo ela vai voltar ao formato dela. Eu sou um papel que fico cheia de ressentimento, que fico cheia de vontade de me vingar, que fico com raiva daquele eleitor que me tratou mal na rua, daquele colega que falou que me apoiar e não apoiou, ou eu
volto rápido, dou a volta por cima e boa, deixa eu ganhar mais voto. Porque eu vou estar recebendo um monte de nãos e sims. Essa é a diferença grande, estava falando hoje, inclusive, com o professor, do que eu apresento para vocês do que os marqueteiros apresentam. Porque o marqueteiro, ele não pediu voto, ele não foi para a rua, ele não teve nenhum eleitor com o dedo na cara dele, eu votei em você, agora eu quero ver o que você vai fazer. Ele não teve. E eu passei por isso. Não tem processo judicial. Não tem processo judicial, né? Só tem o dinheiro recebendo dinheiro, mas não tem esse desgaste. Eles sabem, mas eles não passaram pela experiência. É a mesma coisa do que a grávida e o médico. O médico ginecologista, obstetra, ele pode saber tudo, mas quem tem a dor, quem sabe a dor é só a mulher. Concorda? A parteira e a parturiente. A parteira pode saber tudo, mas quem passa pelo processo é só quem está tendo neném naquela hora. Então, na política é a mesma coisa. Você pode saber tudo, dar dicas, mas você ter passado pelo processo de uma campanha é bem diferente. Então, primeira coisa, gente, voltando, saber a minha missão, saber para que eu quero ser candidato e para que eu quero me eleger. Segunda coisa, saber até onde eu vou, até onde eu aguento falar não. Terceira coisa, resiliência. Eu aguento porrada, eu tenho couro duro, porque precisa ter couro duro. Porque se ficar de mimimi com a primeira crítica que aparecer no Instagram, primeira crítica que alguém virar e falar assim, você está querendo aparecer, por isso que você quer ser candidato, e ficar de mimimi, ficar triste, não dá. E sabe o que ajuda a gente a ter resiliência? Quando a gente tem o item 1 que eu falei da missão forte. Pode vir o que for. Se eu sei o que eu quero, o meu caminho, eu vou forte depois. Uma pessoa, uma crítica, não vai me derrubar. Ok? E aí, gente, 4, ter um planejamento. O que é esse planejamento? Eu não tinha absolutamente nada quando eu fui candidata. Primeiro que eu tive menos de 2 meses de campanha. Eu decidi no último dia de convenção. Então, eu tive pouco tempo de campanha. Não tinha planejamento, não tinha quem ajudasse, apareceram os voluntários e eu fui. O que é planejamento, gente? O que a minha cidade precisa realmente? Quais são os dados populacionais da minha cidade? Quais são as demandas da minha cidade? Ok, qual a população da minha cidade? Isso é uma coisa de números com relação à cidade. O que a minha cidade precisa nesse momento? O que ela tem? Eu sei analisar os dados da prefeitura hoje? Outra coisa, quantos votos, em média, eu vou precisar? O professor vai saber muito bem fazer conta de quociente, né, professor? Vai ensinar hoje eu acho que não vai dar tempo, mas ainda tem condições de fazer isso. Né? Planejamento, então. Quantas pessoas eu preciso abordar? Quando eu fui candidata, na primeira vez, depois já tinha um pouco mais de rede social, mas na primeira vez, não tinha rede social, gente. Era pegar na mão mesmo. Hoje tem uma facilidade tremenda que a rede social, sabe por quê? Como é que eram as campanhas anteriores? Você tinha que abordar as pessoas. Então, você abordava 1 mês antes da eleição. Depois de você, passava um monte de candidato. Ele até esquecia de você. Como é que ele ia lembrar de você? Vereador não aparece em programa eleitoral praticamente. Hoje não. Hoje a rede social faz você passar, porque não adianta ficar só sentadinha atrás do celular, não. Tem que ir para a rua. Só que você consegue fazer com que a pessoa te acompanhe depois. Relembrando a pessoa. Então, gente, tem esses dados técnicos da cidade. Nesse planejamento vai que equipe que eu preciso, quantas pessoas eu preciso, como é que eu vou formar meus grupos, e tem as redes sociais. E aí eu pergunto para vocês, quem aqui que está assistindo a gente tem rede social? Tem Instagram? Vocês podem colocar aqui. Pode colocar assim, eu. Só para a gente saber. Não está aparecendo ainda. Tá vendo aí? Não está aparecendo aí também. Os comentários não estão aparecendo aqui. Eu tenho. Aqui está aparecendo. No Instagram está aparecendo. Eu tenho. Tá. Ok.
Quem tem, 15 anos, que é aluna. agora está aparecendo, ok. O WhatsApp, com certeza todo mundo tem. E aí eu pergunto para vocês, adianta ficar só no Instagram? O que eu vou postar no Instagram? Então, gente, das dicas que eu dei até agora para vocês, de ter essa missão, com relação às redes sociais agora, que faz parte desse planejamento, primeira coisa, é abrir meu Instagram e falar o seguinte, deixa eu ver minhas postagens. Essas postagens que estão aqui, elas conversam com esse meu objetivo? Porque se tiver uma postagem, gente, bebendo, só bebendo, tirando sarro de alguma coisa, você vai falar o seguinte, espera um pouquinho, essa postagem conversa com isso que eu estou me propondo agora, de ser um vereador, de ser um candidato a prefeito, de ser um candidato a vice, ou ela vai me dar mais voto ou vai tirar mais voto de mim? É a hora de você fazer a varredura nas suas redes sociais. Você tem que ter muito cuidado. Ah, mas vai ficar pouca postagem. Não tem problema. Se elas estão... Estou ouvindo aqui gente dizendo que já reestruturou as redes sociais. Ótimo. Só que o olhar tem que reestruturar assim. Nossa, mas essa foto está tão bonita. Não quero tirar. Mas espera um pouquinho. Está uma foto linda, mas está com um decotão. Ok. Essa foto aqui com esse decotão passa a credibilidade que eu preciso ou não tem problema? Meus eleitores já sabem que eu sou desse jeito. Se for do contrário, tire a foto. Então, vocês precisam fazer uma varredura nessa rede social. Segunda coisa que é importante, vocês irem para... Isso é muito, muito, muito importante. Vocês vão olhar o celular de vocês e vão entrar no WhatsApp de vocês. Entra agora para mim, por favor, e escreve para mim aí quantos contatos vocês têm no Instagram. Coloca para mim aí. Tem gente que vai ter 100, tem gente que vai ter 200, tem gente que vai ter 300, 400. Coloca para mim. Quantos contatos vocês têm no Instagram? Entra agora no Instagram de vocês. Tá dando um delayzinho, tá demorando um pouco. 1.112, a Rosemi falou, ou Rosemi. Vamos ver mais. São bastantes. 1.600. 5.000, 1.783. Olha bem, gente, as pessoas têm bastante contato. Desses contatos que vocês têm, você vão ter que ter muito cuidado agora e vai te tirar um tempo, porque isso é estratégia. 568, quase 700, tá. Vocês vão ter que olhar o seguinte, nesses contatos, fazer uma primeira lista. Quem são as pessoas de confiança que eu posso procurar no primeiro momento para dizer que eu quero ser candidato? Aí o professor vai depois explicar para a gente o que você pode falar. São as pessoas primeiras, a primeira lista. Essa primeira lista é aquelas pessoas de confiança. Eu tenho que escolher alguns grupos. Eu tenho o grupo da minha família, eu tenho o grupo do meu trabalho. Se eu tiver algum projeto em alguma área social, econômico, qualquer que seja o projeto, eu tenho um grupo desse meu projeto. Então, primeiro grupo são as pessoas que eu tenho muita confiança, e é esse grupo de muita confiança são as pessoas que eu vou visitar pessoalmente. Estou dando a dica para vocês. Aí que tá. O que eu vou falar para essas pessoas? Eu tenho que falar o que eu sonho nesse momento. Eu não preciso falar que eu já sou candidato, nem posso falar que eu sou candidato, eu quero ser pré-candidato. O que você acha disso? O que você acha que eu poderia fazer? O que você acha que a nossa cidade está precisando nesse momento? Posso contar com você? Não pode pedir voto nesse momento. Você vai formar um segundo, e aí você amarrando essas pessoas, você vai falar, quantas pessoas você consegue para mim? Para que eu entre em contato, para que você possa me apresentar essas pessoas. Vocês estão entendendo que vocês vão fazendo, e essas pessoas depois, você vai se reunir com elas também,
e você vai fazer uma segunda linha. Você vai trabalhar em círculo. Depois você vai ter uma outra lista, que é uma lista de pessoas medianas que estão contigo, mas que não são tão próximas. E você também vai fazer essa consulta para essas pessoas. E dessa forma, você vai criando grupos e listas de transmissão para você. E aí eu pergunto para vocês, com certeza, vocês vão olhar desses 1.000 e tantas pessoas que tem na minha lista, 500 e tantas, quantas realmente eu posso confiar? Será que vocês sabem? Muitas vezes a gente tem lista, em nomes da nossa lista, que a gente já esqueceu, que a gente não regou. E aí, por isso que eu digo que não dá para chegar na última hora, deixar a campanha para a última hora e chegar lá na frente, porque essas pessoas já aceitaram o convite de algum candidato e vão falar, puxa vida, eu já estou com fulano. Então, tem que ser já. Mais que isso, vem aí carnaval. A gente encontra muita gente, principalmente em cidade pequena, na rua no carnaval. A hora de eu saber o que eu vou falar. Tem Semana Santa. A gente precisa estar presente. E se a gente já tem as nossas listas, a gente vai conseguir chegar com mais assertividade com as pessoas. Então, gente, o que é importante? Eu cuidar de tudo isso. Agora, não adianta eu ter a minha missão, eu saber até onde eu posso ir, eu ser resiliente, eu ter minhas redes sociais tudo bonitinha, se eu não sei comunicar, se eu não sei o que falar, se eu não sei como falar, se eu não vou conseguir cativar a pessoa. É aí que a gente trabalha, que a gente fala bastante em relação à comunicação, ok? Que eu vou acabar falando mais para vocês. O professor falou de um curso que ele tem. Eu também tenho curso. Tem pessoas na lista aqui, inclusive, que até adquiriram curso na outra eleição. Tem gente que se elegeu, eu fico muito feliz por isso. Então, o que acontece não adianta eu descobrir que o que me ajudou, eu não tinha nada, mas eu tinha o quê? A boa comunicação. Eu sabia cativar as pessoas com a verdade. E aí, gente, compensou as outras coisas que eu não tinha. Mas, puxa vida, se eu tivesse uma Silvana naquele momento me ajudando com essas dicas, teria sido tão mais fácil o meu trabalho. Se eu tivesse um professor Gilson naquela época me ajudando, teria sido tão mais fácil. Então, é isso que eu coloco para vocês. Agora, se vocês tiverem perguntas, vocês escrevam, por favor, aqui, vocês vão escrevendo. E eu quero agora passar para o professor. Não sei se ele vai fazer. Você vai fazer, professor, alguma apresentação ou já entra nas perguntas das pessoas? Como é que fica? Eu vou fazer mais ou menos uma apresentação das perguntas prévias, né? Porque algumas pessoas fizeram perguntas lá no WhatsApp, naquela lista prévia, né? E tentar complementar isso aí que você está falando no âmbito jurídico, né? E de ciência política e tal. Uhum. Então, vamos lá. Pode ser? Pode ser. Lembra da pergunta? Vamos procurar aqui as perguntas, professor? Eu estou aqui com as perguntas aqui. Eu anotei só os temas, né? Tá. Por exemplo, aqui, quem fez a pergunta? Vanice fez uma pergunta, Renata fez outra, J. Paixão fez outra e Rejane fez outra. Foram 4 perguntas. E que são perguntas estratégicas, né? Uhum. Então, eu vou começar por uma das perguntas, né? Foi sobre a pessoa fazer parte de uma associação. Se ela faz parte de uma associação, uma ONG, ela precisa se desincompatibilizar antes das eleições? Essa foi uma pergunta. A segunda pergunta foi sobre desincompatibilização. A pessoa que, por exemplo, ela é presidente de uma entidade de classe, ou de um sindicato, ou de uma entidade, ela precisa se desincompatibilizar também. A outra foi se podia colocar adesivo com foto, nome, logomarca do candidato, do pré-candidato, tal, no carro. E uma outra pergunta sobre projetos sociais, que a pessoa faz parte de um projeto social
então que ela já vem fazendo parte, se ela pode continuar fazendo parte de projetos sociais ou não. Então, basicamente, essas 4 perguntas. Se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer, pode fazer aí também que eu respondo. E uma outra pergunta também que foi feita, né, essa que, na verdade, trabalha numa entidade pública, direito público, uma delas trabalha numa entidade privada e a outra numa entidade pública. Qual seria o prazo de desincompatibilização para vereador e para prefeito? Então, isso aí é desincompatibilização. Eu tenho um módulo de desincompatibilização no meu curso que tem mais de 1 hora de duração, 1h30, só falando de desincompatibilização, porque é uma matéria extremamente complexa, que vai desde quem não tem que se desincompatibilizar, existe isso, é um militar com mais de 10 anos, ele não precisa se desincompatibilizar. E ele não pode nem ser filiado ao partido também. Então não entra nem aquela regra dos 6 meses de filiação mínima, que o militar não pode ser filiado, e ao mesmo tempo não entra a regra de desincompatibilização. O militar ele só vai ser agregado, que é o nome da licença que ele vai tirar, quando ele for aprovado lá na convenção em julho, agosto, e o partido, que aí sim encaminhar o nome dele como candidato, ele fica agregado, ou seja, licenciado, né, do caso se for do Exército, da Marinha, ou da Polícia Militar, enfim. O militar, ele não tem desincompatibilização. Então, e tem outros que têm desincompatibilização. Aí você, por exemplo, fiscal já é uma regra de 6 meses, de modo geral, tanto para prefeito quanto para vereador. Agora, por exemplo, qual é a regra para vereador e para prefeito? Essa regra é que confunde todo mundo. Por exemplo, vereador, o prazo, em regra, para desincompatibilização do servidor comissionado, né? O servidor comissionado, que é o secretário municipal, que é candidato a vereador, o subsecretário, o superintendente de algum órgão público, enfim, quem tem algum cargo em comissão, né, cargo de chefia, de comissão em chefia, o prazo para desincompatibilização para vereador é de 6 meses. E para prefeito é de 4 meses. Aí todo mundo ficou horrorizado com isso. Mas prefeito é mais que vereador? Como é que pode prefeito ser 4 meses e vereador? Tinha uma secretária, não sei nem se estava assistindo aí, que foi minha aluna, eu falei, tá vendo? Você é pré-candidato a prefeito, você já, só com essa informação, você já tem mais 2 meses de remuneração. É meio injusto, né? É injusto isso. Mais 10 vezes meu curso. É injusto. Injusto. Professor, eu posso ir fazendo as perguntas aqui, porque aí a gente objetiva aqui. Na sequência das pessoas que mandaram para a gente, tem aqui. O J. Paixão escreveu o seguinte. Ele tem... Cadê? Acho que a pergunta dele estava antes ou estava depois? Oh, meu Deus. Não, é o Projetos Sociais? Esse é do Projetos Sociais? Não, é sobre adesivo, não é? Adesivo. Vamos lá no adesivo. Adesivo também é importante falar, Isso, objetivamente. porque tem tanta o gente... adesivo é outra coisa que, por exemplo, o adesivo. Como é que a jurisprudência do TSE entende a questão do adesivo? Se a pessoa colocar um adesivo no carro, no vidro traseiro, tá, do carro, só com o nome da pessoa... Por exemplo, meu nome é Gilson Dias, eu não sou pré-candidato, mas se eu fosse pré-candidato, eu poderia colocar Gilson Dias, tamanho de 10 centímetros, eu estou dando um exemplo, assim, pequeno, um negócio discreto, Gilson Dias. Eu colocar no meu carro e entregar para meus parentes, colocar nos carros deles, os amigos, como você indicou aí, as pessoas, né, que são mais próximas, um adesivo discreto, só com o meu nome, isso aí não configura antecipação de campanha, nem pedido de voto, nem brinde, porque adesivo não é brinde, o adesivo não serve para nada. Agora, se eu der um chaveirinho ali com o meu nome para a pessoa, já é um brinde. Aí a pessoa já pode ficar inelegível. Então, tem algumas questões. Então, o adesivo
a resposta seria essa, um adesivo só com o nome do pré-candidato, no vidro traseiro, pequeno, tá, um adesivo modesto, não é para fazer aquele adesivo, tipo adesivar o carro Sim. inteiro, tal, isso aí é totalmente ilegal, né? Tá. Não pode. Então, adesivo a gente já respondeu aqui, né? Tá. Aí tem a pergunta agora da Janice, ela é de Itanhaém. Minha dúvida é sobre projetos sociais. Meu projeto fará 4 anos em abril, mas não é ONG e nem conta com ajuda governamental. São só amigos e munícipes que ajudam. Atendemos uma média de 500 famílias por mês. Eu posso continuar com meus projetos? Não, isso aí é uma pergunta assim, recorrente lá no meu curso. O pessoal toda hora pergunta isso. Por exemplo, eu não sei qual é o projeto social dela especificamente, mas, por exemplo, já me perguntaram sobre escolinha de futebol. Tem gente que tem escolinha de futebol ali na comunidade, treina os garotos e tal, e é pré-candidato a vereador ou a prefeito, o que for. Aí ele vai ter que parar a escolinha de futebol para poder ser candidato? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele não pode chegar lá na escolinha de futebol e falar, pessoal, aqui é eu que estou aqui tomando conta da escolinha de futebol, entendeu? E vocês são todos meus amigos, então eu conto com vocês lá na frente, hein? No dia lá certo, lá eu conto com todos lá, apertando o botão lá. Quer dizer, isso aí é um pedido implícito de voto, é um pedido de voto que não é expresso, mas é um pedido de voto que é antecipação de campanha. Se ele fizer isso, alguém gravar, ou alguém testemunhar, ou alguém falar lá, isso aí gera o quê? Impugnação de candidatura, inelegibilidade, multa eleitoral, uma série, cassação de registro, cassação de diploma, até cassação de mandato. Igual o que eu digo, o direito eleitoral é uma matéria muito específica. Então, tem vários advogados aqui assistindo também o curso, né? E essa live, com certeza, porque a dinâmica do direito eleitoral é diferente de outros ramos do direito. Então, a gente teve um caso aí recente, por exemplo, de um procurador da República, que foi o mais votado do estado dele, deputado federal, e foi cassado porque violou a legislação eleitoral, violou a lei da ficha limpa. Eu não vou falar nome, porque é questão ética, mas foi cassado. Por quê? Ele respondia processo disciplinar, e aí ele pegou e pediu exoneração do cargo dele, de procurador da República, para ser candidato. E se ele fizesse o pedido de exoneração e tivesse me consultado antes, né, eu teria falado para ele, você pode fazer o teu pedido de exoneração, mas você se reserva lá no direito de continuar a responder o seu processo disciplinar. Se ele tivesse feito isso, não geraria inelegibilidade. Mas ele fez a exoneração, não respondeu o processo mais disciplinar, mas acabou sendo o mais votado do estado dele e foi cassado pelo TSE. Então, quer dizer, sabia muito de direito, mas pouco de direito eleitoral. Então, o direito eleitoral é importante. Então, o projeto social ele não precisa parar durante as eleições. Tá? Agora, professor... Mas nesse caso aí, que não recebe verba pública, nada, o projeto social pode continuar. Agora, a pessoa não pode praticar o quê? Excessos, abusos. Então, o abuso do direito, a pessoa tem o direito de continuar com o projeto social dela. Agora, se ela abusa do direito, qualquer direito que a pessoa tenha, se ela abusa do direito, aquele direito deixa de ser direito e passa a ser um ato ilícito. Qualquer direito. Então, inclusive direito eleitoral. Tá. Então, eu acho que essa do projeto social já foi. Qual é a outra? Então, a pessoa pode continuar o projeto social desde que ela já esteja o fazendo antes. Não pode começar alguma coisa agora, porque vai sim dar a conotação de uma coisa de campanha, não é? Se você já fazia... Aí, a mesma pessoa, Janice, está falando, mas eu entrego kits de alimentos uma vez por mês. Ela já fazia isso para mais de 500 famílias. Se ela continuar fazendo isso, o que acontece, professor?
aí já é proibido. Por quê? Porque kit de alimentos, aí ela tem que se afastar dessa atividade. Ela tem que fazer o quê? Colocar outra pessoa para substituí-la nessa atividade. Por quê? Porque tudo que tem valor econômico é considerado o quê? Brinde. Então, o kit de alimentos é um brinde. Então, um brinde é proibido, é captação ilícita de sufrágio. Então, por exemplo, ela continuar com um projeto social de entrega de cestas básicas, isso aí ela não pode. Ela tem que se afastar, por quê? Porque senão vai caracterizar que ela está entregando brinde para captação ilícita de sufrágio. Isso aí pode gerar impugnação. Agora, ela pode substituir aquele projeto por uma outra pessoa. Como se fosse compra de voto, né? Isso dá uma conotação de compra de voto. É, como se fosse compra de voto, a captação ilícita. Tá. Ela se afasta do projeto, mas deixa o projeto continuar, porque esse projeto é um projeto bom. Esse projeto é bom para a sociedade. Então, não precisa parar o projeto, é só ela se afastar do projeto, como o servidor público, né? Tem que se desincompatibilizar, tem que se afastar, exatamente por quê? Para não ter alteração na isonomia eleitoral, ou seja, na igualdade entre os candidatos para disputar as eleições. Tá. Então, nesse caso específico dela, ela teria que se afastar, mas não acabar, encerrar com o projeto social. E aí vem a comunicação. Como é que eu explico isso para as pessoas? Né? Eu tenho intenção de colocar o meu nome à disposição, eu tenho intenção de ser candidata, e por conta disso, eu vou me afastar desse projeto e vou colocar uma outra pessoa. Quem sabe o trabalho sério que você teve, quem sabe tudo que você fez, não vai esquecer. Não vai esquecer. Né? É a comunicação correta. Tem outra pergunta aqui, a Renata. Será meu primeiro contato com assuntos assim? Tenho um projeto de inclusão no papel e pretendo colocá-lo em prática agora nas eleições de 24, como pré-candidata, mas ainda estou insegura. Essa foi a questão da insegurança, né? Que a gente começou falando. Não foi essa que falou da associação? Teve uma que falou da associação. Na verdade, o que ela está colocando aqui não é outra. Ela quer colocar em prática. Era vereadores, 6 meses, era, né? É outra. Essa aqui, professor, ela quer saber o seguinte: eu tenho um projeto, eu quero colocar ele no papel. Você pode colocar ele no papel oficialmente depois, quando você estiver em campanha, né? Olha, eu tenho esse projeto para trabalhar. E você pode falar com as pessoas desde já, como pré-candidata, que esse é um trabalho que você quer muito fazer. E pode até consultar as pessoas. O que você acha? Acha isso interessante? Sem prometer. Renata. Essa pergunta é muito boa, tá? Essa pergunta é muito boa. Tem até um módulo também que eu falo sobre isso especificamente, que é a diferença, né, entre antecipação de campanha, que antecipação de campanha é proibido, e planejamento de uma campanha ou de uma candidatura com antecedência. Isso aí é diferente. É até recomendável fazer isso. A pessoa pode, sim, ir nos bairros, eu até, por exemplo, nesse módulo que eu falo sobre planejamento, um dos exemplos que eu dou é esse: a pessoa pode ir aos bairros com formulário, inclusive, um formulário de ciência política, aí já é um trabalho de ciências sociais, ciência política, e ela vai lá no bairro ver o que tem de bom nesse bairro, o que tem de ruim nesse bairro, e conversar com os comerciantes, com os moradores, com o pessoal da associação de moradores. Então, não, esse bairro não tem escola, todo mundo aqui para estudar tem que andar 30 quilômetros. Aí a pessoa vai lá e pode preencher aqui, aí preenche lá um formulário para ler. Ela está fazendo um levantamento das demandas públicas de cada bairro. Isso aí ela não só pode, como deve fazer, né? Para poder, se for prefeito, eu até indico que faça isso, né, o pré-candidato, para quê? Para poder, inclusive, incluir essas demandas sociais na apresentação do plano de governo dele no registro de candidatura. O prefeito, obrigatoriamente, tem que apresentar um plano de governo. Sim. Então, no plano de governo, ele vai falar: bairro tal precisa disso,
o outro precisa daquilo, esse aqui não tem escola, esse aqui precisa de saúde, esse tem um alagamento frequente e tal. Então, ele vai fazer um levantamento específico das demandas sociais nesse período de planejamento da candidatura. Isso aí o pessoal vai ver ele fazendo isso, vai ver. Agora, isso aí não é campanha antecipada, ele não está pedindo voto para ninguém, nem expressamente, nem implicitamente, ele não está dizendo que é candidato, ele pode até falar que é pré-candidato. Para falar que é pré-candidato não configura antecipação de campanha. Pode falar. Eu sou pré-candidato a prefeito e estou fazendo um levantamento aqui para ver o que precisa aqui no bairro. Isso aí a pessoa pode falar. E pode inclusive, perguntar para as pessoas. Eu tenho uma ideia de um projeto assim, o que você acha? Pode perguntar também. Pode perguntar, pode debater, inclusive, políticas públicas no bairro, fazer reunião. O TSE pode fazer reunião para discutir sobre questões de saúde, de educação. Isso está na página do próprio Tribunal Superior Eleitoral do que pode ser feito agora. Então, a pessoa pode marcar, inclusive, reuniões nos bairros, com as pessoas lá do bairro. O que está precisando aqui, anotar tal. O que está levantando os problemas, ou seja, as políticas públicas que serão necessárias naquele bairro. Agora, se ela, no meio dessa reunião, está lá na reunião, que precisa de escola, aí no final, pessoal, então vocês viram, eu vim aqui, tá, na reunião e lá na frente conto com vocês. Não pode. Acabou com o trabalho. Não pode. Entendeu? Ela estava fazendo um trabalho belíssimo de planejamento de candidatura, entendeu? Aí falou o quê? Uma besteira jurídica lá. Aí se tiver algum adversário ali, gravou qualquer coisa, caracterizou a antecipação de campanha, porque caracterizou pedido implícito de voto. Gente, nem pedido uma coisa importante que eu quero deixar claro para vocês aqui. Cuidado com as conversas, mesmo que seja com poucas pessoas. Vocês estão vendo um dia após o outro vazamentos de gravações, de conversas, de falas. Hoje tem câmera em óculos, hoje tem câmera em caneta, hoje tem câmera em relógio, tem câmera em tudo. Então, faça a coisa certa. Vá preparado com o que a gente está falando para você, com o que a gente está aqui te alertando para... Pode fazer teu trabalho, mas sem colocar em risco a tua candidatura nesse momento. Tem aqui, por exemplo, a Jupira falando, eu estou em cargo de comissão e preciso sair 6 meses antes. Estou falando que vou sair para colocar meu nome à disposição, só no meu partido. Ok, você pode até falar que você está pensando em ser pré-candidata, o que as pessoas pensam disso, o que é, se seu nome é um bom nome, sem pedir voto. Não é isso, professor? Aí exatamente, e essa pergunta dela aí também tem um outro cargo em comissão, tem 2 espécies de cargo em comissão. Tá? Tem cargo em comissão de chefia, que é, por exemplo, diretor, superintendente, subsecretário, secretário, enfim, são cargos em comissão, né, de livre nomeação e exoneração de chefia. Esses cargos têm que ter 6 meses de desincompatibilização. Prefeito, cargo em comissão de doutoramento, não tem chefia, o prazo não é de 4 nem de 6 meses, é de 3 meses. Ele já ganha, ele já pagou mais umas 5 vezes meu Professor é bom de marketing, vocês estão vendo, né? Como é que ele é, né? Olha bem, pagou o meu também, professor, pagou o meu também, tranquilo. Olha bem. Pagou exatamente. Olha que interessante, gente. Olha que ter informação... Tem informação, gente. Quem chega primeiro bebe água limpa. Quem tem informação correta vai com segurança para a rua fazer campanha, fazer pré-campanha, né? E já começa a fazer contatos. Sai dessa área turva que vocês estão nesse momento, tá? Tem aqui, ó,
A Marli falando, no ano de campanha eu posso apoiar e promover eventos sociais? E aí, professor? Então, essa questão aí de eventos sociais entra naquela questão do abuso de poder econômico e abuso de poder político. Se, por exemplo, o programa social, a pessoa participa já normalmente e tal, e é uma coisa privada, não tem subvenção pública, por isso que é importante falar da associação. Porque, por exemplo, geralmente esses programas são por ONGs, associações, então, que são privadas. Existem duas espécies de associações privadas. Tem aquelas que não recebem recursos públicos e tem as que recebem recursos públicos. Tem associação privada, uma ONG, que recebe recursos públicos, subvenção pública legalmente para ela funcionar. Essas associações, a pessoa tem que se afastar delas 6 meses antes das eleições. Já, por exemplo, se for para vereador, prefeito 4 meses, é a mesma regra do cargo em comissão com chefia. Já, por exemplo, se for uma associação privada que não recebe subvenções públicas, a pessoa não precisa se afastar. Uma associação de moradores, presidente de associação de moradores, ele não precisa se afastar. Tá. Se não recebe subvenção pública. Mas pode apoiar e promover eventos sociais? Se não for de forma abusiva, pedindo votos, tal, pode, não só pode como deve, né? Se ela já tinha isso antes, concorda, professor? Se ela já tinha isso antes. Se ela começou agora, aí já dá a conotação de campanha, concorda? De uma troca. Já dá vamos dizer, um indício de que ela está fazendo um abuso de poder econômico. Porque abuso de poder econômico e abuso de poder político são conceitos jurídicos indeterminados. Então, a pessoa vai ver o caso concreto. Por exemplo, é muito comum prefeitura, por exemplo, prefeito, ele pode participar de inauguração de obras no ano eleitoral. Toda hora a pessoa pergunta isso. Prefeito candidato à reeleição. Ele pode, sim, participar de inauguração, tal, e isso aí até 3 meses antes das eleições. Então, agora, ele vai inaugurar uma rua ali asfaltada, ou uma praça, ou um colégio, um hospital, pode participar. Agora, 3 meses das eleições, ele já é proibido de participar de qualquer inauguração do município que ele é candidato. Vereador também? Vereador também? Informação, né? É importante também. Né? Vereador também, professor? O vereador é a mesma coisa. Inclusive, o vereador, ele não tem desincompatibilização. Tá? O vereador, ele continua exercendo o mandato dele. Se for um vereador candidato a prefeito, ele continua no mandato dele até a eleição. Só que ele não pode aproveitar, por exemplo, da função pública de forma abusiva e participar de inaugurações de ruas, de hospitais, por exemplo, nos 3 meses que precedem as eleições. Se ele fizer isso, ele vai praticar abuso de poder político e conduta vedada. Na verdade, isso já vem até uma regra mesmo de conduta vedada ao agente político, né? Seja vereador, seja prefeito. Então, 3 meses antes das eleições, é proibido participar. Não deve nem ir na inauguração. Tá. Tá chegando muita pergunta. Tá chegando muita pergunta. A gente tem que tentar ser objetivo aqui, professor, para a gente tentar responder a todo mundo. Mais ainda, né? Que bom que tá chegando pergunta. São 26 horas, o curso são 26 horas. Então, o meu são também, olha bem, 26 aulas, professor. Vamos lá, crianças, aqui, ó. Tem o que perguntou, o Jota, que perguntou sobre adesivo, disse o seguinte, que ele se referia à foto dele convidando a pessoa para conhecer o projeto dele. Isso vale para todos os outros casos. Pode só o nome ou pode colocar também convidando para conhecer o projeto? Só o nome. Isso aí por exemplo, ele convidando para conhecer um projeto dele, ele está fazendo o quê? Ele está pegando um projeto que ele tem, que é lícito, que ele pode até continuar aquele projeto, né?
Não esse caso de cesta básica, que ele teria que se afastar. Da escolinha de futebol, ele poderia continuar o projeto até durante a campanha, que ele é o treinador ali dos alunos, ele está fazendo o trabalho dele ali. Agora, ele colocar um adesivo no ano eleitoral, convidando para vir para o projeto, entra naquele raciocínio que você já falou aí. Começa a dar um indício de abuso de direito, né? Aí eu, por exemplo, como advogado eleitoralista, eu não recomendaria que ele fizesse isso. Tá. Eu recomendaria que ele colocasse o nome dele simples lá no vidro traseiro do carro, que não vai dar problema nenhum para a justiça eleitoral e vai dar até muito mais eficiência, né, na pré-candidatura dele. Tá. A Luciana está dizendo aqui, perguntando, posso falar sobre meus projetos dentro da área que defendo? Pode, é o que eu falei, pode falar de políticas públicas, pode falar da questão, pode elogiar, por exemplo, é o que eu falo, tem pré-candidatos da oposição e da situação, né? Eu tenho alunos de todos os partidos políticos brasileiros, eu até descobri um partido com aluno, que eu nem sabia que partido existia, que foi lançado agora em novembro, não vou nem falar o nome do partido, mas teve um partido lançado em novembro, e o aluno era presidente do partido. Então o que acontece? Qual foi a pergunta mesmo? Eu acabei... perguntar se pode falar dos projetos dela... Oposição. Aí o que eu recomendo para os alunos? Tá? Eu recomendo assim, se você for da oposição, não interessa de que partido você é, oposição ao governo, você vai evidenciar nos seus projetos os problemas que tem no município. Aquela rua ali está sem asfalto, aquele bairro ali está sem posto de saúde, uma buraqueira danada, não tem escola para as crianças, o fio de alta tensão ali caiu, ali derrubou. Quer dizer, vai entrar numa linha mais de reclamação. Tá? Os candidatos de oposição. Já os candidatos, isso aí pode falar, porque são políticas públicas, ele precisa de posto de saúde, precisa, tem que debater, então ele pode debater o que eu falei, reunião nos bairros para perguntar, ou reuniões políticas, debatendo os problemas públicos, as políticas públicas necessárias. E os candidatos da situação, a recomendação minha é destacar o que está sendo feito e o que foi feito pelo atual governo. O atual governo inaugurou o hospital ali que não existia, que atende já milhares de pessoas ali, asfaltou aquela rua que ficou 50 anos, o pessoal reclamando, e que era uma rua de terra, e agora asfaltou. Olha só como que foi bom para a sociedade aquela obra. Quer dizer, isso aí o candidato à situação, ele vai destacar o que tem de positivo no governo. E o candidato da oposição vai destacar o que tem de negativo, ou seja, vai destacar as reclamações. Sim. Isso aí ele pode falar, pode reclamar, como pode elogiar, e sem problema nenhum. Só não pode falar isso, o hospital é maravilhoso, foi inaugurado, o asfalto também, então para continuar isso, conto com vocês em outubro, né? Acabou com a fala dele, entendeu? Olha o cuidado com a comunicação que a gente está colocando ali, né? É o que eu vou falar e como vou falar. Se eu já tenho um projeto anterior, eu posso continuar o meu projeto. Resumindo aqui, mas se esse projeto é um projeto que representa benefício, vai representar compra de voto, gente, cesta básica, comida, algum presente, isso dá uma conotação de compra de voto. Eu tenho que me afastar e colocar outra pessoa. O professor colocou também, se é um projeto que não recebe verba pública, se não recebe verba pública e não dá nada que represente compra de voto, a pessoa precisa se afastar ou não? Não precisa. Tá. Aqui tem, olha, a Jupira perguntando, na campanha Outubro Rosa, tem uma foto dela fazendo mamografia em adesivos nas vitrines das lojas na cidade.
e carro no município, ela deve retirar? Isso aí não tem, assim, se não tiver pedido de voto, nada, se for uma coisa, se não tiver vínculo com a pré-candidatura dela, não. Agora, se tiver vínculo com a pré-candidatura, depois ela usar a mesma cor na candidatura, a mesma foto lá na candidatura, tal, e vai gerar um vínculo eleitoral entre o que ela está fazendo agora e o que ela vai fazer na campanha. Porque a campanha é 16 de agosto a 5 de outubro. É a data da campanha eleitoral. Uhum. Que a pessoa pode fazer tudo? Não. Tem muita coisa que é proibida. Outdoor. Outdoor é proibido tanto fora da campanha como na campanha. Pagar, por exemplo, um programa de televisão, um anúncio, é proibido tanto na campanha como fora da campanha. Rádio, a mesma coisa. Então, tudo que é proibido na campanha já é proibido fora também da campanha. Isso aí já é um raciocínio que tem que ter. Né? Okay. Agora, se for uma coisa que não tenha pedido de voto, que não tenha relação com a candidatura dela, com a pré-candidatura, não precisa tirar. Mas ela, pelo que ela está colocando, ela tem um cargo de coordenação, ela tem um cargo público na prefeitura. E ela acabou tirando essa foto. Pode comprometer, né, professor? Podem fazer essa ligação. Ela fez a foto, ela conseguiu um exame de mamografia público, é isso? Acho que não. Ela é só uma campanha para que as mulheres façam mamografia. Então, mas uma campanha institucional da prefeitura, né? Eu acredito que seja isso. Acredito que seja isso. Aí, vamos para outra pergunta que talvez ela escreva aqui melhor para explicar para a gente. A Priscila está perguntando o seguinte: o vereador que vai à reeleição, mas atualmente é presidente de uma associação que recebe dinheiro público, precisa se afastar do cargo de presidente da associação? Se sim, qual é o prazo? Precisa para vereador 6 meses, para prefeito 4 meses. Tá. A Marli, eu sou concursada, mas atualmente estou em cargo de comissão como diretora. Então, com 6 meses, tenho que desincompatibilizar do cargo comissionado e continuo no cargo de concurso? Então, essa aí é uma questão complicada, tá? Já foi também motivo de muitas perguntas, né? Isso é recorrente, tá? Coisa recorrente. Se ela é, por exemplo, professora e é diretora de escola ao mesmo tempo, então a direção de escola é um cargo em comissão de chefia. Qual é a teleologia da norma? Né? Por que tem a desincompatibilização? A desincompatibilização ela existe para que o candidato ele não obtenha vantagem eleitoral sobre os outros candidatos em razão do cargo que ele exerce. Para isso que existe a desincompatibilização, e ainda mais sendo um cargo público, que é despesa pública e tal. Então, a pessoa ia ter vantagem se ela continuasse exercendo o cargo público. No caso de ser diretora de escola e professora do mesmo município, tem que haver uma desincompatibilização de 6 meses do cargo em comissão. E aí o que acontece? Ela vai continuar lá na Secretaria de Educação, lá na escola que ela era diretora, ela vai continuar dando aula? Se ela for continuar dando aula na escola que ela era diretora, todo mundo vai pensar que ela ainda é diretora e tal, entendeu? Então, o efeito do cargo em comissão vai perdurar. Aí o certo seria o quê? A desincompatibilização de diretora junto com uma licença eleitoral de 6 meses remunerada para ela concorrer à eleição. Agora, se ela, por exemplo, é médica de um hospital público e é diretora de uma escola, dando um exemplo, assim, né? Não é comum, mas assim, para mostrar a área diferente. Quer dizer, ela deixa de ser diretora da escola, ela vai trabalhar no hospital como médica, sem cargo de chefia nenhum. Não tem relação nenhuma. Aí ela tem que pedir a desincompatibilização 6 meses antes do cargo de diretor de escola, voltar a ser médica lá no hospital, e aí 3 meses antes ela tem que pedir
a licença para disputar as eleições, que tem que ter um afastamento remunerado do servidor efetivo de 3 meses anteriores às eleições. Ok. Agora tem uma pergunta aqui. Um vereador em mandato pode fazer jornal com as obras realizadas pela prefeitura durante os 4 anos de mandato do prefeito e usar na campanha eleitoral? Então, existe o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, que fala o seguinte, né, que toda propaganda institucional, que são propagandas da prefeitura ou de qualquer órgão público, do legislativo, judiciário, executivo, então toda propaganda institucional não pode ter promoção pessoal. A promoção pessoal em propaganda institucional é uma forma proibida, né? Então, se o prefeito colocar lá a foto dele lá inaugurando o hospital, apontando lá para o hospital, com a foto dele e tal, dando destaque e tal, ele está fazendo uma promoção pessoal com a propaganda institucional paga pela prefeitura. Isso aí já é um ilícito que gera até improbidade administrativa, vai além de questão eleitoral e, obviamente, gera abuso de poder político e econômico, né? Porque toda propaganda ela pode ser traduzida em valor econômico. Então, tudo que é traduzido em valor econômico, se for utilizado indevidamente, gera abuso de poder econômico. Então, eu acho que, no caso, o vereador usar um jornal, né, um veículo, né, de imprensa, colocando tudo do mandato dele ali, exaustivamente, ainda mais nesse período aí, agora, abuso de poder econômico, no mínimo, se o jornal for privado. Se for propaganda institucional no site da prefeitura ou da Câmara de Vereador, então aí já é abuso de poder econômico e político. Agora, por exemplo, durante a campanha eleitoral, o vereador, candidato à reeleição, ele pode pagar um anúncio de jornal, tá? O anúncio tem que ser o quê? Se for tabloide, jornal em tamanho tabloide, pode ser 1/4 da página, um anúncio dele mesmo, como candidato à reeleição, no período de campanha eleitoral, 16 de agosto a 5 de outubro. E se for um jornal desse grande, comum, ele pode pagar um anúncio com tamanho de até 1/8 da página. Quer dizer, isso aí está tudo na lei. Agora, ele criar um jornal exaustivamente falando sobre o mandato dele, sair distribuindo esse jornal, tal, isso aí é abuso de poder econômico, entendeu? Ele pode gerar inelegibilidade, uma série de complicações para ele. É o cuidado na hora da prestação de contas, porque ele pode, sim, fazer a prestação de contas mostrando o que ele fez, não é? Mas depende de como ele faz isso também. Esse é o cuidado que a pessoa tem que ter. E é diferente, né, professor, da pré-campanha para a campanha também. A pré-campanha tem uma limitação maior, né, do que a campanha. E outra coisa também importantíssima, você falou de prestação de contas, que eu lembrei, que pega muita gente, tá? Por exemplo, o partido político, ele tem que estar regularizado, tá? No município, diretório municipal. Se o partido político não prestou contas, por exemplo, anuais, o ano passado, quando eu falo partido político, é o partido político municipal, diretório municipal. Ele não prestou contas do ano passado, né, as contas do ano passado. Aí ele chega lá e faz a convenção, tal, reúne os candidatos, bota o nome de todo mundo lá, junta a documentação, aí manda pelo Candex, que agora é o Candex, que é o sistema de pedido de registro de candidatura, um sistema eletrônico, aí manda para o juiz. Aí o juiz vai olhar o partido e vai ver lá, a primeira coisa, antes do juiz analisar as candidaturas, ele vai analisar se o partido está regularizado. Aí ele vai olhar lá, o partido não está regular. Todas as candidaturas são indeferidas. Então, tem gente que entra como pré-candidato, ele tem que saber como é que está o partido
que ele está fazendo parte ali, se o partido está correto também, entendeu? Outro cuidado muito sério também, professor, é para você, pré-candidato, precisa saber se realmente você está filiado ao partido. Porque você faz, muitas vezes, a sua filiação, só que o partido não manda isso para o cartório, não registra essa filiação. E aí você acha que vai ser candidato e já passou o tempo, você não consegue. Outra coisa, se você não está filiado em 2 partidos também, isso também dá problema para você. Então, é importante... Isso aí acabou. Agora, está tudo cruzado agora? O sistema está cruzando agora? Não, antigamente, você está corretíssimo, antigamente tinha duplicidade de filiação, que aí gerava nulidade das 2 filiações, a pessoa ficava inelegível, impugnada e tal. Aí começou a ter muito caso desse, aí a legislação fez o quê? Ela modernizou, teve uma mudança eleitoral, na lei eleitoral, a lei dos partidos políticos, das eleições, dizendo o seguinte: se a pessoa é filiada no partido e filia em outro, se ela for filiada em 2 partidos, fica considerada anulada a filiação mais antiga e válida a filiação mais recente. Tá. Então, tem que confirmar se realmente está filiado no tempo certo, né? Gente, olha, tem perguntas chegando, e aí nós vamos ficar aqui a noite inteira. Eu convido novamente, professor, nas perguntas que tiverem a ver com essa questão eleitoral, se as pessoas perguntarem lá no grupo, você pode responder, não é isso? Pode responder lá, né? E até um tempo, né, gente? Porque depois não vai ter como mais, porque haja tempo para responder tudo, né? Mas, olha, o nosso grupo, eu peço para o Gabriel colocar o link novamente do nosso grupo do WhatsApp, para que quem não entrou e quem estiver assistindo aqui, entre no grupo, tá? Aqui tem uma pergunta, acho que a gente pode falar também essa aqui. Posso impulsionar publicações nas minhas redes sociais através do meu CPF? Pode, né, professor? Então, isso aí é outra coisa. Mas contanto que ela não peça voto, né? Não se promova, não é? Não, impulsionamento, o que acontece? O impulsionamento, quando, por exemplo, tem uma postagem no Facebook, ou no Meta, né, que é Facebook, Instagram, ou no Google ADS, né, que seria a página da pessoa. O pré-candidato pode ter uma página, tá, num site, não é proibido, não. Ele pode ter uma página do Facebook também, da pré-candidatura, pode ter uma no Instagram. E aí ele coloca as postagens lá permitidas, aquilo que eu falei, sem pedido de voto, sem as antecipações de campanha e abuso, etc. Então, ele pode postar lá questões de políticas públicas e tal, até a apresentação dele como pré-candidato, né? Ele pode colocar, embora tecnicamente não seja ainda pré-candidato, seja um pretenso pré-candidato, mas costumeiramente acabou. Mas ele pode patrocinar também. Ele pode fazer anúncios pagos. Então, é o tráfego pago. É você pagar para que aquela postagem atinja um número maior de pessoas. E aí, o que a resolução do TSE diz? Que a pessoa pode impulsionar tanto na campanha como fora da campanha. Então, ela pode impulsionar desde já. Tá. Inclusive, eu presto até uma assessoria jurídica em marketing digital, tem 23 até clientes, né, candidatos a prefeito, pré-candidatos, né, prefeitos, então, e vereadores também, que a gente agora é só para o prefeito, que a gente presta essa assessoria de marketing digital, mas eu presto assessoria jurídica. O cara, não, vou impulsionar isso aqui, pode? Eu vou olhar para ver se tem alguma coisa aí, isso aqui é pedido de voto, tem que cortar isso aqui e tal, sim, não sei o quê. Tal. Sim. Aí articula toda a postagem, aí coloca ela legalizada, aí ele pode impulsionar de forma moderada. É isso que diz a resolução do TSE. Então, ele não pode impulsionar, por exemplo, gastar mais agora na pré-campanha do que na campanha, em impulsionamento. Tem essa limitação. E outra coisa também, a soma do gasto de pré-campanha com de campanha
pode ser repetida, se for impulsionada desde já, que seja colocada na prestação de contas. E a prestação de contas não pode ultrapassar o teto de gastos. Tem isso também. E, por exemplo, tem gente que fala assim, não, eu não quero saber de partido, é outra coisa, não quero saber de partido, o partido não vai me dar dinheiro, eu mesmo vou bancar minha própria candidatura, minha campanha. A lei limita, por exemplo, o pré-candidato ele só pode gastar dinheiro dele mesmo, com ele mesmo na campanha, até 10% do teto de gastos do cargo que ele vai concorrer. E tem uma lista lá no TSE com todos os municípios brasileiros e o teto de gastos de cada candidato, seja vereador, seja prefeito. Olha que Tem interessante. município que o teto de gastos é R$10 mil. Então, se o cara 10 mil reais é uma quantia que o cara vacilou ali e já foi embora. Entendeu? Uhum. Aí, não, vou pegar 10 mil e eu mesmo gastei tudo. Ele gastou mais de 10% do dinheiro dele. Ele, quer dizer, ele só poderia, em regra, pela regra eleitoral, gastar R$1.000 do dinheiro dele na campanha própria. Se ele gastar 5 mil, ele já gastou 50%, já infringiu a lei eleitoral. Aí a prestação de contas dele vai ser desaprovada, né? Pode gerar multa, pode gerar uma série de consequências. Tá. Olha que interessante, gente, o que está se colocando aqui. Porque também não adianta você impulsionar, você patrocinar, se a sua postagem vai ter um conteúdo, ela nem vai correr risco de você perder a candidatura, mas também não vai somar nada para a tua candidatura. Então, é aí que a gente entra com a comunicação correta, nessa hora, para te ajudar. E é fundamental, nesse momento, que você saiba a sua bandeira, que você saiba como se comunicar, como comunicar a sua bandeira, para poder aproveitar esse tempo agora e chegar lá na frente com o terreno mais pavimentado. Porque se você chegar da última hora para fazer tudo, não vai dar tempo. Eu falei para você lá no início, para você pegar o número de contatos, tá? Tem uma conta que muitos falam, quantos votos eu vou precisar? No marketing, gente, o que a gente coloca, tá? No pedir voto. A conta que eu sempre fazia, em média, os vereadores da minha cidade, eu faço uma média de votos de quem se elegeu. Como é que é a média? Eu somo os votos de todos que se elegeram, divido e dá uma média. Então, vamos supor que essa média na minha cidade, no caso, tem voto de... Tem candidato que pode ter 15, tem candidato que pode ter 3, mas agora, com a nova lei, isso também mudou com relação às sobras, né, aos restos. Mas eu sempre fazia uma conta dos 5 primeiros e eu dizia o seguinte, eu preciso contactar, eu preciso ter na minha rede de relacionamento, no mínimo, 4 a 5 vezes esse número. Então, se eu preciso, meu povo aqui, de 1.000 votos, e eu tenho só 500 contatos no meu celular, desses 500, eu só consigo conversar de fato com 100, eu estou correndo perigo. Eu preciso aumentar essa minha base de apoio, porque número de seguidor nesse momento não significa que essas pessoas vão votar em mim. Eu preciso de ter uma reciprocidade com essas pessoas desde já. Essas pessoas têm que me conhecer, têm que ter contato comigo, então eu preciso ampliar isso. Daquele jeito inicial que eu falei para vocês, contato primeiro, fazendo as listas, isso eu explico também no meu curso, que é como a gente vai fazer essa comunicação. Eu resolvi fazer uma coisa, professor, porque começaram a aparecer as dúvidas e eu não consigo responder a todo mundo o tempo inteiro, né? Até porque a gente também tem o trabalho de consultoria. Então, eu resolvi, inclusive, a dar 4 encontros para tirar dúvida. Então, as pessoas assistem os módulos e a gente faz um encontrão em grupo, né, online, para tirar dúvida, para a gente bater naquelas questões, para a pessoa sair de lá, olha, eu vou sair com a minha
com a minha bandeira escrita, formulada, eu vou sair com uma ideia das minhas postagens, nesses grupos a gente faz isso. E aí a gente casa esse projeto, né, com a lei, com o que pode, que aí o professor... É o nosso trabalho conjunto aqui. Não adianta só a Silvana, não adianta só o professor Gilson, né? Porque as coisas têm que andar casadas, né? Eu acho que é um complemento e eu recomendo muito, né, o curso da Silvana. Primeiro porque ela já foi a mais votada, então já não tenho dúvida de que ela sabe como que conseguir voto. Isso aí ela sabe se comunicar muito bem. Foi a mais votada de uma cidade de 700 mil habitantes, não é uma cidade de 3 mil habitantes, de 10 mil habitantes, quer dizer, uma cidade grande. Então, quer dizer, ela tem realmente um conhecimento muito bom para ajudar na comunicação, tá? Na comunicação de vocês, né, candidatos, pré-candidatos, com os... Eu posso falar candidatos porque eu não sou pré-candidato, mas vocês que são pré-candidatos, vocês podem fazer o curso da Silvana, eu recomendo, porque vocês vão ter uma otimização do potencial de voto de vocês, seja o pessoal lá do Pará, do Acre, porque o curso é online, tá? Eu tenho muito aluno lá do Nordeste também, Mato Grosso, Amapá, Rio Grande do Sul, Brasil inteiro, todos os estados do Brasil. Então, eu recomendo que faça esse complemento com a Silvana, desculpa, porque ela tem essa experiência e vai ajudar muito na comunicação de vocês, né, para vocês terem êxito na eleição. Porque eleição, a Silvana pode falar até melhor do que eu, ela foi pré-candidata, né, 4 vezes, foi candidata e vitoriosa e tal. Quer dizer, ela sabe que a pessoa tem que perguntar para a família, né, se a família vai apoiar, se não dá uma confusão conjugal, tem que perguntar para o filho, se o filho vai gostar, tem que, entendeu? Tem um desgaste da pessoa, tem ameaça, dependendo dos lugares, tem ameaça até de morte. Isso aí é comum em campanha eleitoral. O pessoal, aquelas ameaças indiretas, os caras falam, você vai entrar nessa coisa, isso aí é um perigo, né? Não sei, aquela coisa indireta, isso aí tem tudo isso. Então, a pessoa, para enfrentar esses problemas da pré-candidatura e da candidatura também, eu recomendo o curso de comunicação da Suzana, mas ao mesmo tempo sem deixar de fazer o curso de direito eleitoral, porque não adianta ter uma boa comunicação sem ter um limite jurídico, e não adianta também ter um limite jurídico sem uma boa comunicação. Sim. Então, os cursos são complementares, né? Tá. E eu acho que a gente vai... vocês vão falar o seguinte... Fala, professor. Eu queria uma promoção do meu curso. Gente, é claro que... O que vocês vão pensar? Só um pouquinho. Só um pouquinho, professor. Isso é a coisa mais costumeira que tem na internet, professor. As pessoas dão live e, no final, oferecem curso. E eu acho que isso faz parte de um discurso muito sincero nosso. A gente dizer para vocês o que a gente tem para oferecer. Se ficou com um gostinho de quero mais, tá? Então, a gente tem os produtos para oferecer, para melhorar. Olha, não quero comprar. Ok, legal. Eu acho que vai com fé. Vai ser mais difícil o teu caminho. Eu acredito nisso. Vai ser mais difícil. Agora, se puder contar com a nossa ajuda e a gente que reuniu a nossa experiência para isso, ótimo. Eu só quero resumir aqui que no curso eu falo da bandeira, eu ensino passos para influenciar, eu faço um traço, um raio-x do eleitor, eu explico sobre a comunicação além das palavras, que vai muito mais do que as palavras, falo da mulher na política, ensino como contar história, porque a sua história é diferente de qualquer um, e explico, gente, uma coisa muito interessante, que é uma estrutura de um vídeo, uma estrutura de um discurso, uma estrutura para você ficar tranquilo para falar de improviso, que é
e que seja um discurso cativante daquilo que você fala. E o professor fez promoção, e eu estou fazendo uma promoção relâmpago para quem está participando dessa live e está no nosso grupo, tá? E falo, vocês viram aqui o quanto ele sabe, vocês viram aqui a segurança que é acompanhar o trabalho do professor. E aí, o que eu digo para vocês? Eu, hoje, estou dando 50%, eu nunca fiz isso, professor, desde que eu lancei o curso. Eu estou dando 50% de desconto no meu curso. Então, acredito que é algo que não vai ajudar só a campanha de vocês, vai ajudar a vida de vocês, porque quem consegue se comunicar... Hoje eu saí da política, né? A política não saiu de mim, estou aqui dando curso de política. Eu sou convidada para várias áreas, para palestrar em várias áreas por conta da minha comunicação. Então, eu fui mais assertiva na criação da minha filha, eu fui mais assertiva na relação até com o marido, acredito, por conta da comunicação. Isso ajuda em todas as áreas da nossa vida. Então, é muito importante. E agora, para você ter segurança, você também é importante que você tenha um curso sobre lei eleitoral, com um professor que é renomado, que é conhecido no Brasil e já trabalha nisso há muito tempo. Então, é o nosso convite. Eu vou deixar, peço o Gabriel para colocar o link, tanto do meu curso quanto do curso do professor, tá? Para que, se alguém quiser tá adquirindo, como é uma promoção, vai demorar pouco tempo, tá? Para vocês terem ideia, imagina, está saindo aqui, um curso com 26 horas, são, gente, mais de 40 exercícios, no caso do meu curso. 40 exercícios práticos. Você não vai só assistir a aula, assistir blá, blá, blá da Silvana, não, você vai ter exercício para você praticar aquilo ali, para você se conhecer, para você saber como é que você vai falar, para você se autoconhecer, para você construir sua bandeira, que é muito, muito, muito difícil, tá? E aí a gente dispõe disso para vocês. Então, eu estou aí à disposição para a gente, caso alguém tenha mais alguma pergunta, aqui os links estão aqui, o meu link do curso da Silvana, o link aqui do curso, e aí, gente, o que eu coloquei, tá vendo aí? Vocês vão entrar no meu curso, vocês vão ver que o preço está cheio lá, 497. Estou dando 50% de desconto. Vocês podem pagar 12 parcelas, vai dar, acho que 258. Agora, então, você pode pagar 12 parcelas de 25 ou 26 reais. Eu penso assim, quem não quer investir no mínimo no autoconhecimento, para que quer ser político? Não é, professor? Quem não quer se preparar no mínimo agora, o que você quer? Como é que vai ser seu mandato? Se você não quer investir no seu conhecimento nesse momento. Então, por isso que eu te convido a nos acompanhar aí pelo nosso curso, o curso do professor, o meu curso, para que a gente possa junto te acompanhar na campanha, né? Fazendo os nossos encontros daqui para frente, porque nós queremos fazer mais lives esclarecedoras, né, professor? Daqui para frente. Em março, né? Vamos fazer uma em março, né? Além das aulas que eu vou dar ao vivo para quem está no curso, estuda, vem para a aula para a gente tirar aquelas dúvidas. Ok? Deixa eu ver. Aqui. Só para eu não perder a oportunidade de falar, que eu também criei uma promoção para o pessoal que participou da live, né? Então, é uma promoção relâmpago também, é só válida até matrícula, até dia 8 só do 2, de hoje até o dia 8 do 2, e para os 50 primeiros só que fizerem a matrícula, porque a procura do curso realmente ela está muito grande, e aí fica também, como eu estou cobrando R$ 194,99, já é um preço barato, né? Aí eu fiz um cupom de desconto só para o pessoal que participou da live, está lá no grupo, tal, que é o cupom Live 180. A pessoa tem que digitar na hora que for fazer a matrícula no meu curso lá da plataforma EAD. Aí tem lá um lugar para cupom. A pessoa digita em letra maiúscula Live 180, ela vai pagar apenas R$ 180
no curso mais completo de Direito Eleitoral e Ciência Política do país, né? E esse preço, eu coloquei esse preço, como também o preço da Silvana está muito barato, perto do que o professor insistiu demais para eu baixar o preço. Isso, entendeu? Vocês devem, na verdade, adquirir os dois, que um complementa o outro. Porque a gente conversou muito, né, Silvana, que a gente queria democratizar esse conhecimento para todos os brasileiros que queiram realmente disputar uma candidatura em prol da sociedade, em prol, né, da melhoria ali do seu bairro, da sua cidade. Enfim, as pessoas que estão mais próximas, né, do povo são os políticos dos municípios. Então, a gente fez essa coisa com a missão também de contribuir na educação política e de ampliar o conhecimento. Há pessoas, por exemplo, do interior, que às vezes não têm acesso à cidade grande, não têm acesso a um ensino de qualidade. A gente está colocando um ensino de alta qualidade, um valor baixíssimo. Sim, mas sim. Tem que digitar lá no cupom Live 180. E a minha é Live... E a minha é Live 060250. 06, que é 6, né? 6 de fevereiro, 50. Tá bom, gente? Mas tá tudo explicadinho aqui. O que o professor disse que eu concordo plenamente? Nós precisamos melhorar o nível dos nossos políticos. Nós precisamos dar mais condições. E tudo acontece na cidade, gente. Se nós tivermos melhores vereadores, melhores prefeitos, nós teremos depois melhores deputados, melhores governadores e melhores lá em cima, senadores e presidente. Então, tudo sai da cidade. É na cidade que a gente vive. Não existe campanha igual a de vereador. É a mais desafiadora, é a mais difícil. Por quê? Porque você tem um outro candidato na mesma rua, às vezes até vizinho, ou na mesma família. Você está disputando ali tete a tete o voto. Então, é muito importante que você tenha preparo, que você saia na frente. Eu espero... Tem mais uma coisa a falar, professor? Eu espero que nós tenhamos sido úteis para vocês. A live de hoje, né, foi muito produtiva e quem participou da live de hoje é secretário municipal, não, ou servidor, então, só pelas informações que a gente deu aqui, já paga o custo da Silvana e o meu umas 50 vezes. Isso. Então, foi bem produtiva a live. Né? Até é o que eu falo, eles vão economizar fazendo nosso curso. Você não vê, o curso não é uma despesa, é um investimento. O curso desse da Silvana, ou Direito Eleitoral, é um investimento. Exatamente. Ele vai economizar na campanha. Né? E aí, minha gente, tarefa de amanhã, olhar a sua lista de WhatsApp, ver como é que ela está, selecionar os nomes mais próximos, selecionar a primeira lista, a segunda lista, e isso tudo eu explico melhor depois no curso. E, além disso, dar uma limpada nas suas redes sociais. Exatamente se perguntar. Cada post que você colocou, cada vídeo, isso aqui conversa com a minha campanha? Conversa com o posicionamento de um pré-candidato? Isso conversa com alguém que está querendo agora ser um representante da cidade? E aí você vai trabalhando e depois, com a sua bandeira, você vai preencher novamente o espaço nas suas redes sociais. Ok? Aqui tem gente agradecendo, gente que gostou, achou muito legal, gente dando palminha. Posso fazer só um parêntese aí? Fala, professor. É porque quando a gente falou de impulsionamento, né, para poder o pessoal não fazer coisa que não pode. O impulsionamento pode, tá? É permitido desde que seja moderado, que é aquele tráfego pago. Agora, tem uma coisa que é proibida, que é parecida com o impulsionamento, é proibida pelo TSE e dá inelegibilidade, dá uma série de problemas assim, gravíssimos, que é o quê? É o disparo em massa. O nome é parecido, mas são coisas completamente diferentes. Disparo em massa é proibido. O que é disparo em massa? É a pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo, tem uma cidade de 5 mil habitantes ali, vai ter uma eleição. Aí a pessoa consegue lá, de repente, com contato, por influência e tal, o número de todos os celulares que tem o WhatsApp daquela cidade. Tá?
E aí o que acontece? A pessoa vai lá e faz uma propaganda no WhatsApp e dispara para todas as pessoas daquela cidade, sem ser por rede social, sem ser por nada, por uma ferramenta que os hackers usam e tal. Isso aí é o quê? É proibido, abuso de poder econômico, gera inelegibilidade e tal, que não se confunde com aquele impulsionamento do Facebook ou do Instagram, que assim mesmo aquele impulsionamento não pode ser feito se não tiver um rótulo. A lei exige que a pessoa obtenha primeiro um rótulo para impulsionar temas sociais, políticos e eleitorais. Então, mesmo se ela tem a página dela do Facebook, ela tem que pedir o rótulo, que é uma autorização direta, e aí essa autorização vai demorar 72 horas, a pessoa vai pedir a carteira de motorista, o CPF, tem que vir o nome da pessoa, agora a lei exige que venha o nome do pré-candidato, o CPF dele no impulsionamento, respondendo aquela pergunta que eu acho que ficou no ar. Então tem que constar o nome do CPF, número do CPF e o nome do candidato. E inclusive agora tem uma exigência nova, tem que constar o site do pré-candidato. Então o pré-candidato agora, para obter o rótulo, ele tem que criar um site. Uma página que seja. Uma página. Mas tem que ter. Tá? O rótulo, gente. Disparo em massa é proibido. Impulsionamento com rótulo é permitido. Só para explicar, vocês já devem ter visto posts, anúncios, que está escrito embaixo, pago por... Isso. Aí o nome. Isso que é o rótulo que o professor está dizendo. Tá? Então, por exemplo, os meus, quando eu faço um anúncio, vai aparecer pago por Ética Produções, que é o nome da empresa, ou pago por Silvana, se for o nome da Silvana que estiver lá no CPF, vai aparecer o nome, o teu nome, que é o nome que você registrou. Isso na sua pré-campanha. E são essas contas que o professor disse que amanhã podem ser contabilizadas. Vamos supor que tem um adversário que perceba que você está exagerando. Ele amanhã vai entrar com pedido de impugnação. E o TRE pode pedir todo esse gasto que você teve antes. Então, vá com calma, né? Gaste o mínimo. Tem cidades tão pequenas, você consegue fazer o enquadramento da cidade gastando o valor mínimo. Parece-me, inclusive, que o Face aceita $1 por dia, é o valor mínimo. Vamos colocar que seria, dependendo do dia do dólar, R$6, R$7. Tá? Só que você tem que ver se essa conta tem a ver com aquilo que o professor colocou. Qual que é o gasto que eu posso fazer? Tá? E aí, é no curso do professor que você vai saber tudo isso depois, para você fazer com tranquilidade. São muitos modos. Tem fala de pesquisa eleitoral, que pode ser impugnada, fala de condições de elegibilidade, inelegibilidades, abuso de poder econômico e político, antecipação de campanha, os prazos eleitorais, todos os prazos, desde prazo de mudança legislativa até prazo de arrecadação, para prazo de arrecadação de campanha, 15 de maio, a partir de 15 de maio. Já pode ter arrecadação de campanha, mas tem que obedecer toda uma ordem legal lá. A pessoa pode arrecadar diretamente? Não pode, tem que ser para uma entidade cadastrada no TSE. Enfim, são muitas informações, né, que compõem essa base jurídica eleitoral e de ciência política. E os adversários, meus alunos, né? Eu sempre falo, já é uma dica de ciência política do livro, né? O Príncipe, de Maquiavel, né? Que eu estudei quando fiz ciência política. O Maquiavel, ele falava assim, quando o adversário está errando, não alerta ele, deixa ele continuar errando. E lá na frente você puxa, entendeu? E acontece muito isso. As pessoas, às vezes a pessoa fez a primeira abuso, você já quer entrar com uma representação logo. Eu falo, calma, deixa isso aí, espera que a pessoa vai abusar mais. Aí deixa aí lá na frente, a pessoa tem um conjunto probatório, tal, que deixa a pessoa inelegível mesmo, tira da coisa. Então, isso já é ciência política, né? Isso, tem a arte da guerra também, né? A arte da guerra, que todo mundo que entra na política deve ler também, né? Que é um livro fantástico também.
Mas é isso, olha, professor, vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer muitíssimo a tua participação, tá? A gente ter se encontrado para fazer essa parceria, né, e complementar o nosso trabalho. Agradecer a cada um que nos assistiu, que ficou conosco até agora aqui no YouTube, que ficou também conosco no Instagram. Foi muito bom estar com vocês, foi muito bom estar aqui hoje, podendo dividir um pouco daquilo que a gente aprendeu, aprendendo também com vocês, e tomara que a gente tenha cada vez mais políticos melhores, porque o nosso Brasil precisa, o nosso povo precisa. Quer terminar? Também queria agradecer a Silvana, em especial, pelo convite. E já fica, né, Silvana? A gente combinado, né, aí com o pessoal, para março, a gente fazer mais uma live aí, lá para, sei lá, meados, final de março. E sempre tem uma surpresinha, né? Tem um brinde, igual esse Sim. brinde que a Silvana está dando aí. E eu também estou dando brinde, mas nós não somos pré-candidatos. Não tem problema. Com a gente não tem problema. Gente, olha, brigadão. Professor, foi aqui praticamente 2 horas. 2 horas a gente conversando aqui. A gente ia cobrar 1h30. Então, esperamos, gente, que tenhamos sido úteis para vocês. É a nossa missão. Essa é a nossa bandeira hoje. Ser útil para fazer um Brasil melhor. Tá bom? Obrigada a todos vocês. Obrigada, professor. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Fiquem com Deus. E até o curso. Até o curso, porque eu quero já ter a turma agora para já marcar o primeiro encontro ao vivo com vocês, para tirar dúvidas agora, nesse mês, tá bom? Beijo, então. Beijo. Beijo para todos. Um abraço, professor. Abraço, querido.